Oi, eu sou Ivy de Oliveira e hoje nós vamos gravar aqui um vídeo praticamente ao vivo, né, Gustavo? Praticamente. Por que praticamente ao vivo? Porque nós estamos com problemas aqui com o meu cabo que transfere o vídeo para vocês. Então, para não deixar de termos vídeo hoje, eu vou fazer aqui uma resenha, né? Aquela resenha maravilhosa que a Sobre gente... o quê? O que nós vamos falar? Hoje nós vamos resenhar, sem invertendo. Hoje nós vamos resenhar yoga. Oh, yoga! Você sabe o que é yoga? Acho que não. Então a gente vai resenhar aqui a minha experiência e a experiência do Gustavo também com yoga. Se você quer participar desse vídeo aqui comentando, dizendo as suas experiências, se você também já fez yoga, se te fez bem ou não, já vai comentando aí. Já segue a gente também aqui no YouTube, porque vocês são tão mágicos, tão maravilhosos, que nós já ultrapassamos 500 pessoas aqui nesse canal e isso me deixa muito grata. E por conta disso, eu tô aqui fazendo conteúdo pra vocês, certo, Gu? Certo, é uma cidadezinha pequena no Seguinho, aí tudo bem. Então a gente já vai começar aqui de bate-pronto. Por que eu tô escolhendo yoga? Primeiro porque ele já era um tema que já estava na minha lista. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto muito há muito tempo e eu já pratico diversas modalidades. Eu acho que eu poderia falar com propriedade. A segunda coisa, gente, é que essa situação toda de quarentena também me pegou emocionalmente e eu estou me curando de um processo de somatização. Você sabe o que é somatização, É Gustavo? quando você faz o 1 mais 1 e dá o 3. É quando você faz essa misturança, quando você pega uma questão que é da realidade, você amplia aquilo, amplifica aquilo emocionalmente num nível que você acaba criando problemas físicos em você. Então, por exemplo, eu estou nesse momento ouvindo ruídos no meu ouvido aqui, porque a minha narina está entupida, então acabou que eu me congestionei inteira por conta de alguns dramas emocionais aí. E aí, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque essa experiência pode estar acontecendo com você aí do lado. Às vezes você, que nem o Gu, somatizou com problemas estomacais. Tem pessoas que somatizam com problemas na coluna. Outros somatizam tendo ataques de pânico, de ansiedade. Cada um tem uma reação física, né? Eu estou 40 dias em casa já, né? Então, cada vez que a gente vai vivendo essa experiência, às vezes o nosso corpo vai reagindo, vai tendo escapes diferentes. E eu acho que talvez o maior remédio que eu venho encontrando, além, claro, de ir ao médico, de tomar os remédios necessários, é a yoga. Por quê? Porque a yoga, ela vem, ó, né? Quantos? 10 bilhões de anos, não. Que 10 bilhões? Há 5 mil anos. Há mais de 5 mil anos, né? A gente estava estudando a história da yoga. Então, e muitas das coisas que a gente conhece como yoga são as posturas que a gente chama de asanas. Mas a yoga, que significa união, ela tem por objetivo unir a gente mesmo, né? Fazer uma reconexão com a nossa alma, para fazer com que a gente entenda que a gente não é só esse corpício, né, que vos fala, que além desse corpo a gente tem, que a gente é uma alma, na verdade, né? Acho que esse é o maior princípio da yoga, ensinar a gente que nós somos uma alma que vivemos num corpo. E quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber a nossa responsabilidade em dirigir essa carruagem, esse carro, da melhor forma possível, com mais equilíbrio. E aí, onde a yoga entra, né, aí no meu caminho? Primeiro porque existem vários tipos de yoga. Então, existe a yoga que são das posturas, então, como eu estava falando, que chama-se asanas. Inclusive, o Gu tá experimentando agora e achou que era meio fácil, mas não é tanto, né? Fala a verdade. Não sei, tá rolando. tá indo. Também existe a yoga da respiração, que nós chamamos de pranayamas, que são exercícios, né, que a gente faz também com o intuito da gente se autorregular também emocionalmente. E também nós temos a yoga da meditação, né, que nada mais é do que realmente essa reconexão com a gente mesmo. Agora, e falando de tipos, né, de meditação, por exemplo, a gente sabe que existem mais de 500 tipos de meditação, né, da mindfulness, tem o Raja Yoga, tem as modalidades da Self-Realization Fellowship, que eu não vou lembrar agora, tem essa Raja Yoga, eu tenho coisas que aqui na hora do susto eu esqueço. Mas existem vários tipos de jeitos, né, da gente meditar. Existem meditações ativas, como é a meditação do Osho.
E todas elas, né, eu acho que é muito importante a gente dizer aqui que elas servem muito mais do que a gente. Elas são. Não é que elas servem, elas são mais importantes do que a gente imagina. E a gente só sabe que elas são importantes, sabe quando, Gustavo? Quando você percebe elas. Não, quando a gente está num momento de crise, porque as crises nos assustam muito, né? A gente muitas das vezes quer viver o que sempre naquela calma, né? Aquela calmaria, só na felicidade. E a gente esquece que existe um caos, né? Que existe um movimento de mudança que sempre está acontecendo para fazer Uma com que a metamorfose gente ambulante. uma metamorfose, para que a gente sempre evolua, para que a gente sempre se desenvolva. Estudando na história da yoga, a gente percebe que os deuses yogis, dos deuses tem o Brahma, né, que é Deus mesmo, que criou tudo, mas também tem Shiva, que é o destruidor, e ele destrói coisas para que Brahma possa continuar criando. E aí eu fico pensando nessas crises que a gente se sente meio nessa turbulência, se vendo perdendo coisas, ou sei lá, como se a gente estivesse se destruindo algumas coisas, descriando coisas dentro da gente. Será que não é Shiva, né, querendo dar espaço para que Brahma crie outras coisas dentro da gente? Fico pensando nisso porque talvez o jeito que a gente era já não é o melhor jeito. Talvez o mundo que está sendo transformado, que está sendo refeito, né, todas essas destruições que estão acontecendo em diversos níveis, a sociedade também fazem parte dessa filosofia da yoga, né, de trazer essa reconexão do ser humano consigo mesmo. Tem aquela música da Legião, né? Por enquanto, quando ele termina assim, estamos indo de volta para casa. E a yoga é voltar para casa. E que casa? A nossa casa alma, né? Então, quando a gente faz uma postura de yoga, a gente pode até fazer essa postura, né? Que são várias posturas, para a gente poder ficar mais musculoso, para ficar mais flexível. Mas a gente não pode se esquecer que na yoga mesmo, né, na essência, todos esses movimentos de resistência, né, de força, de atenção, de equilíbrio, na verdade, são metáforas para que a gente possa encontrar todos esses elementos na gente mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu estou me sentindo desequilibrada emocionalmente, eu vou buscar fazer a postura da árvore, né? Que vocês podem dar um Google aí rapidinho, mas é aquela postura que você fica de pé com sua perna, né, dobrada como se fosse um 4, né, como se fosse fazer um 4 com a perna, e você pode fazer assim, né, um namastê, ou fazer o braço mais em cima, e tentar ficar nessa postura a maior parte do tempo que você conseguir, sei lá, às vezes é 1 minuto, às vezes 5 minutos, às vezes são 10 minutos, e essa postura é uma postura, por exemplo, que ajuda a gente a entrar em equilíbrio emocional, né? Do mesmo jeito que às vezes o que a gente acha que é simplesmente um alongamento, né? Da gente sentar no chão, esticar nossas pernas e jogar nossa coluna para frente, assim, né? Tentar chegar e encostar nossas mãos nos nossos pés. Isso é um exercício de o quê? Flexibilidade. Quantos de nós conseguem, vamos ser sinceros, chegar, encostar a mão no pé? Veja bem, né? Assim, a gente não. Ah, criança consegue, mas não é toda criança também que consegue colocar a mãozinha lá. E isso demonstra o quanto da nossa personalidade ainda está enrijecida em alguns padrões e algumas crenças, né? Então, cada vez que a gente faz as posturas, da maneira que, quer dizer, do jeito que a gente consegue fazer, mais perto a gente está da nossa essência verdadeira, né? Das nossas potencialidades. De meditação, os últimos cursos que a gente veio fazendo de meditação, né, Gu, foi a Raja Yoga, né? Que é uma modalidade em que a gente medita de olho aberto, né, Gustavo? É tipo Você brisa no ar com o olho aberto, você vai pensando, você vai entrando no mundo da lua e você vai limpando as coisas magicamente, porque acontece. Porque, na verdade, na maioria das meditações, o que acontece? Você tem que ficar na postura de lótus, né? Como postura de lótus é aquela vulgo postura que as pessoas falam que é postura de índio, não existe isso, gente. É tipo uma postura tipo borboleta, né? Você sentar com as pernas dobradas com um pé em cima da coxa, assim, É tipo né? cruzar o braço, só que com a perna. Isso, boa descrição.
E aí, geralmente, fica com a coluna ereta, né? Para que a energia possa fluir nos chakras. Inclusive, podemos fazer um vídeo sobre chakras. E aí, com as mãos em postura de recebimento, assim, né? E aí, você respira 3 vezes profundamente para poder fazer essa autorregulação do nosso corpo, da nossa parte emocional por meio da respiração. E aí, fecha os olhos e você medita. Essa mágica não acontece para todo mundo, em geral, talvez para 98% das pessoas isso não funcione nesse jeito, porque quando a gente está muito agitado, quando a gente está em crise, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, quando a gente está com raiva, a gente só fica pensando nisso o tempo todo, né? E a gente acha que a meditação vai ajudar a gente a esquecer, né? Vai limpar a mente, vai esvaziar. E na verdade a gente não consegue esvaziar a mente, né? A gente precisa comandar esses pensamentos, dar ordem para eles. E a Raja Yoga, que é uma meditação de olhos abertos, você se concentra exatamente naquilo que você está fazendo, você começa a observar você. Quando a gente observa a gente começa a perceber, às vezes, o quão bobo a gente está sendo, né, naquela situação. Ou, por exemplo, eu me desesperei numa situação que às vezes não precisava me desesperar tanto. E quando eu faço a meditação mesmo, quando eu sento ou fico de pé, ou quando eu estou olhando para a janela e observo a minha ação, quando eu me vejo fazendo aquilo que eu fiz, eu consigo ter a dimensão do quão desimportante aquela reação era e de qual atitude que poderia ter sido a melhor solução naquela situação e que poderia me ajudar de fato. Quando a gente está numa postura de yoga, a gente automaticamente, por conta do foco no exercício, já consegue estar em estado meditativo, né? Então, todo esse exercício da yoga é uma forma holística, né? Uma forma integral, assim, de mexer com a gente. E como uma resenha, né, aqui, eu tenho só a dizer que sempre, para mim, é muito bom fazer yoga. Mesmo quando eu estou em momentos de muita tensão e muito desespero, geralmente é o meu lugar. E aí eu fico pensando, será que é a yoga que me acalma ou será que sou eu mesma que me acalma? Será que quando eu encontro comigo mesmo nesse exercício é que eu me sinto em paz? Fica a pergunta para vocês aí. Eu quero muito que vocês me contem como está sendo para vocês esses dias. Se vocês já fizeram yoga. Tem muita gente que não faz yoga, mas faz pilates, né? Pilates também tem alguns exercícios parecidos também. E muitas vezes, né, tanto que eles falam que no começo da história do yoga, as posturas elas foram surgindo muito intuitivamente, e que até crianças fazem posturas que são hoje consideradas do sistema da yoga. E aconteceu muito comigo isso também, porque a gente precisa ouvir o nosso corpo, né? Então, muitas vezes, quando eu estava tentando fazer yoga no começo, às vezes eu não conseguia fazer exatamente aquilo que o exercício pedia, mas eu conseguia fazer outro exercício intuitivamente. Eu sentia o que meu corpo queria e eu fazia. E depois, quando eu ia olhar no livro da yoga, aquilo também era yoga. Então, não se cobre tanto em relação a ser perfeito nos exercícios, se você está fazendo yoga, mas se permita também ouvir o seu corpo, sabe? Perceber o que seu corpo quer. Será que ele quer andar? Então deixa ele andar. Será que ele quer alongar? Então deixa ele alongar o tempo que ele quiser. Será que ele quer dançar? Então deixa dançar. Será que ele quer dormir? Então durma. Né? Respeitar o nosso corpo é ter yoga consigo mesmo. É ter essa união com a gente mesmo, é ter autorrespeito e é ter autoconhecimento. É exercitar isso de alguma maneira. Certo, Gustavo? Certo. Esse é o nosso vídeo de hoje, sem cortes, praticamente um vídeo ao vivo. Então comenta aí, já dá um like se você já gostou. A gente vai subir esse vídeo direitinho, assim, do jeito que tá. E enquanto nós tivermos esses problemas com o cabo aí, talvez vai ser desse jeito que nós vamos fazer. Então vai ser um desafio e tanto. Desafio quarentena. E eu tô aqui com um pouquinho, né, com um pouquinho não, uma voz bem nasal aí, mas em breve já vai estar normalmente bem, fluindo bem aqui, tá bom? Eu prometo. Um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo, tchau! Tchau.